O corpo original do lobo gélido apareceu. Eles são vários lobos negros escondidos sob o gelo, com cristais azuis claros em forma de diamante em suas cabeças, lembrando um terceiro olho. Conteúdo patrocinado. Caramba! Plutão gritou, deixando os lobos da neve atacando ao seu redor e correndo para um lobo preto de 3 olhos. Mesmo Black Egg, o instigador desta batalha, não esperava que os inimigos chegassem tão rápido e tão repentinamente. Seus olhos dourados explodiram com uma luz forte, como se ele estivesse se preparando para usar a habilidade de matar almas. An sabia que Black Egg só usava a habilidade de matar almas nos momentos mais críticos. Por ele ser uma besta espiritual do tipo energia, o acúmulo de energia de alta pureza era seu atributo mais importante. O uso da habilidade de matar almas consumiria uma grande quantidade de energia. Somente quando Black Egg sente um perigo de vida, ele é forçado a usar o Soul Kill. Infelizmente, era tarde demais para Black Egg usar o Soul Kill neste momento. Ele estava enfrentando 5 lobos negros de 3 olhos em vez de 3. 2 estavam na frente dele e os outros 3 o cercavam por trás. Aqueles lobos dispararam para fora da neve e do gelo, expondo seus dentes brancos e afiados brilhando com a mesma luz azul clara de seu terceiro olho. Plutão bloqueou o último lobo de 3 olhos com seu corpo poderoso. Mas o resto dos 4 lobos correram para Black Egg. As pessoas podiam imaginar que a razão para esses estranhos lobos de 3 olhos saírem repentinamente neste momento deve ser porque eles tinham certeza de que poderiam matar Black Egg. Eles poderiam destruir a escama dura do Black Egg. Se Black Egg fosse mordido por esses caras, a consequência seria inimaginável. Ah, vou! Black Egg gritou de medo. Ele abriu a boca e a luz negra começou a se acumular dentro dela. Justamente neste ponto, a atmosfera mudou de repente. Demon Claw e Ghost Claw saltaram ao mesmo tempo, bloqueando e protegendo Black Egg de ambos os lados. Esses 2 tolos. A diferença entre eles e o Black Egg era lealdade, extrema lealdade. Na opinião deles, Black Egg era um parceiro, e os parceiros devem ser protegidos. Eles não eram inteligentes o suficiente para considerar a técnica e a tática de luta. Eles fizeram isso apenas por causa de um instinto protetor. Supondo que An fosse atacado, eles agiriam da mesma forma. Guardar era o significado de sua existência. Poof! Poof! Instantaneamente Ghost Claw e Demon Claw colidiram com 2 dos lobos negros de 3 olhos e começaram a lutar e morder. Conteúdo patrocinado. A casca robusta da garra fantasma foi dilacerada instantaneamente pelo lobo negro de 3 olhos. Aquela concha era tão dura que An precisou até do bisturi a laser para poder cortá-la. Diante do ataque do lobo de 3 olhos, a carapaça estava fraca como papel. O braço da garra do demônio, que poderia perfurar facilmente a armadura de um guerreiro, foi mordido por outro lobo de 3 olhos tão facilmente quanto rasgar papel. Em tão pouco tempo, An testemunhou com seus próprios olhos o processo de suas 2 feras de garras mais leais serem brutalmente despedaçadas em uma pilha de escombros e espalhadas na neve branca. Não! An gritou desamparado com o rosto pálido. Na mente de An, eles não eram apenas suas 2 feras com garras, mas também seus 2 irmãos. An nunca esquecerá a aparição de Demon Claw. Ele não fala, mas sempre ficou de pé e protegeu An. Inúmeras vezes, lutou por An e foi gravemente ferido pelos inimigos. Inúmeras vezes, An o salvou e o trouxe de volta à vida. Depois disso, ele ainda se comportou da mesma forma, protegendo e executando qualquer uma das tarefas de An sem pensar nem hesitar. Ghost Claw também era o mesmo. Foi mais inteligente no começo. Mas depois de ficar com Demon Claw por muito tempo, ele também se tornou burro e chato. Poof! Testemunhando a morte das 2 grandes feras com garras, An sentiu como se seu próprio coração também estivesse sendo dilacerado. A raiva que ele nunca experimentou aumentou e quase rompeu seu corpo. Garra demoníaca e garra fantasma morreram. Usando sua lealdade, eles ganharam um tempo precioso para o Black Egg. 5 luzes negras saíram da boca de Black Egg, Soul Kill, o ataque mais poderoso da lendária Soul Beast com pupilas Twin Gold. Boom! Boom! Os lobos de 3 olhos foram destruídos em pedaços instantaneamente.
Esta foi a habilidade Soul Kill que foi forte o suficiente para matar o Super Ares. Svi. De repente, o mundo inteiro ficou quieto. Não havia mais lobos gelados, nem lobos de 3 olhos. Aqueles lobos brancos do gelo transformaram-se novamente em neve, flutuando no ar. A poderosa criatura controladora no cume da montanha nevada também interrompeu o ataque. Black Egg não continuou a perseguir a poderosa criatura, nem a comemorar seu sucesso. Ele bateu as asas e olhou do ar para os corpos mutilados de Demon Claw e Ghost Claw. Seus olhos dourados estavam cheios de dúvidas. Ele não entendia por que essas duas garras feias o protegiam. Não. Conteúdo patrocinado. Plutão tentou impedir mas caminhou em direção a Black Egg com um rosto raivoso e sombrio. Bang! Levantou a mão direita e bateu com o punho no rosto de Black Egg. Black Egg foi derrubado pelo soco. Gritou histericamente: Você matou Demon Claw e Ghost Claw, está feliz agora? Eles me seguiram por tantos anos. Eles passaram por tantas batalhas, grandes e pequenas. Agora, eles foram mortos por você. Black Egg bateu as asas e voou acima da neve. Seus olhos dourados encararam An e pareciam descontentes. Mas, por alguma razão desconhecida, ele não correu até An como sempre. No passado, mesmo quando An lhe dizia algumas palavras menosprezadoras, Black Egg não o deixava ir. Bang! An avançou novamente e deu-lhe outro soco. Black Egg caiu do ar na neve, abrindo um enorme buraco no chão. Vamos, lute comigo. Você é bom em lutar, vamos lá. Bang! Estou lhe dizendo, você não é ótimo porque é bom em lutar. Há muitas pessoas no mundo que podem lutar bem. Mas existem apenas algumas pessoas que podem proteger as pessoas que desejam proteger. An acertou Black Egg com outro soco. Esse carinha gordo e negro ainda não revidou. Ele olhou para os corpos de Demon Claw e Ghost Claw com olhos opacos. Você acha que sua vida é mais preciosa do que a dos outros quando você é forte o suficiente? Você está errado. Seja forte ou fraco, uma vida é uma vida. Ninguém deve ser sacrificado em vão. Posso aceitar seu desrespeito por mim. Posso aceitar seu orgulho e sua insolência. Mas você não pode matar seus camaradas. Você não tem o direito. An agarrou Black Egg e jogou-o ao lado dos corpos dos Garra Demoníaca e Garra Fantasma. Olhe para eles. Olhe para eles com atenção. Um deles se chama Ghost Claw, o outro se chama Demon Claw. Eles morreram para proteger você. Ambos são meus camaradas. Lance suspirou e se virou. Ele não suportava ver os corpos das duas feras com garras. Os olhos de Silver Fox ficaram vermelhos. Ele correu até o corpo da garra do demônio, pegou o braço quebrado e tentou conectá-lo de volta ao corpo. Mas o braço estava frio e não conseguia conectá-lo de volta, não importa o quanto ele tentasse. Skiak! Skiak! Silver Fox olhou para An e gritou ansiosamente. Seus olhos estavam expressando seus apelos. Ele esperava que An pudesse trazê-los de volta à vida, como fez antes. Mas a razão pela qual An ficou tão zangado foi porque ele se viu incapaz de reviver as duas feras com garras novamente. Aqueles malditos lobos de 3 olhos destruíram diretamente seu núcleo de energia. Membros poderiam ser regenerados. Mas uma vez destruído o núcleo de energia da besta genética, ele não pôde ser recuperado. Ao contrário dos humanos, o núcleo de energia das feras genéticas não só tinha energia, mas também memórias. Uma vez que perdessem suas memórias, eles não se lembrariam de seu passado, incluindo a experiência deles lutando junto com An. Eles perderam a memória assim como uma pessoa perdeu a alma. Black Egg estava completamente assustado. Ele se ajoelhou na neve como uma criança que cometeu um erro. Seus olhos dourados estavam cheios de arrependimento e confusão. Na verdade, ele era uma criança sem muitas experiências. Ele era simples e arrogante e nunca pensava nos outros além de si mesmo. Mas hoje, Demon Claw e Ghost Claw mostraram-lhe outro lado da vida. Algumas vidas foram ótimas não apenas porque eram fortes.
Tanto Demon Claw quanto Ghost Claw não eram tão fortes quanto Black Egg, mas também tinham as características que Black Egg não tinha. Black Egg era egoísta, eles eram altruístas. Black Egg era arrogante, eles eram humildes. Black Egg não sabia o que era lealdade, mas eles poderiam abandonar suas vidas por causa da lealdade. Black Egg começou a recordar as duas feras com garras muito chatas. A memória e a impressão em sua cabeça estavam muito embaçadas. Como os dois não sabiam falar, sempre ficavam em silêncio ao lado de An, ou mesmo ao lado de todos. Eles nunca atraíram a atenção de ninguém. Mas no momento mais crítico, foram esses dois caras, tão facilmente esquecidos, que correram e se sacrificaram de forma brutal para salvar outros. O ovo preto de repente descobriu que o gosto de ser protegido por outros era amargo, e isso fez sentir tristeza no coração. Embora ele não soubesse por quê, ele preferia morrer a se sentir culpado e culpado o tempo todo. Conteúdo patrocinado. Esta foi realmente uma lição importante em sua vida. O egoísta Black Egg aprendeu suas lições a um preço insuportável. Ah, uau! Black Egg de repente uivou. Tanto Demon Claw quanto Ghost Claw estavam mortos, ele certamente não conseguiu nenhuma resposta. Então Black Egg começou a procurar loucamente na neve, ele encontrou 5 cristais de diamante azul claro. Estas eram as coisas estranhas incrustadas nas testas dos lobos de 3 olhos e pareciam ser a fonte do seu poder. Então Black Egg fugiu como da última vez. Ele encontrava um lugar, se escondia e comia depois de ganhar o terceiro olho, parecendo ter medo de ser visto pelos outros. Deixe-o em paz. Lance estava um pouco preocupado e queria segui-lo e ver como ele estava, mas foi impedido por An. Esse cara egoísta só sabe comer. An cerrou os dentes e repreendeu. O coração de An estava cheio de tristeza e indignação. A morte de Demon Claw e Ghost Claw o fez lamentar, mas Black Egg, que causou a morte das duas garras, não tinha nem um pouco humano natureza nele, mesmo desconsiderando o fato de que eles morreram para proteger Black Egg. Mesmo que um estranho morresse na sua frente, você deveria sentir uma pitada de tristeza. Essa era a compaixão básica pela vida. Black Egg obviamente não entendia a natureza humana, e não conhecia a compaixão. Ah, uau! O grito de Black Egg foi ouvido à distância. O corpo de todos tremeu com o som, mas ninguém sabia o que aconteceu daquele outro lado. Não muito depois, Black Egg voou de volta, cambaleando e batendo as asas fracamente. Seu par de olhos dourados não era mais tão glorioso como antes. Parecia que sua vida havia chegado ao fim, até mesmo sua escama escura também degenerou para uma cor cinza. Ovo negro, o que aconteceu? Lance perguntou em voz alta ansiosamente. Black Egg não respondeu, cambaleando no ar em direção aos corpos de Demon Claw e Ghost Claw. Até agora, An conseguia ver claramente que a coisa que Black Egg segurava com as duas mãos era um cristal preto, brilhando com uma luz fraca. Vinin. Black Egg lutou para colocar o cristal preto nos dois corpos e olhou para An com seus olhos implorantes. Ele parecia estar dizendo, salve-os, por favor, salve-os. An ficou chocado. Ele e Black Egg estavam juntos há algum tempo, mas foi a primeira vez que ele implorou a An daquele jeito. Seus olhos dourados revelaram o quão genuíno ele era. Parecia que o sacrifício de Demon Claw e Ghost Claw deixou Black Egg extremamente pressionado. Conteúdo patrocinado. Isso provou que Black Egg era consciencioso. Todo o orgulho e todo o egoísmo pareciam ter se dissipado com as mortes de Demon Claw e Ghost Claw. Plutão disse em voz baixa, todos os seres intelectuais têm o potencial de experimentar epifanias, é um efeito colateral da sabedoria. Algumas das pessoas mais cruéis tornam-se o completo oposto após a morte de um ente querido, alguns assassinos de sangue frio tornam-se as pessoas mais devotas. Todos esses são exemplos de epifanias. Pelo que vejo, Black Egg realmente mudou. Ele nunca teria implorado assim no passado, devido ao orgulho inato que espécies poderosas possuem. Lance acrescentou, sim, ajude-o, An. Independentemente de quão arrogante ele era no passado, como você poderia suportá-lo parecendo tão patético agora? Até mesmo suas escamas parecem mais escuras, sem mencionar a maneira como ele manca, como se estivesse sem energia.
Plutão disse, deve ser porque Black Egg removeu a coisa mais preciosa que ele tinha de seu corpo, o cristal negro deve ser seu cristal de energia, ele quer usá-lo para salvar Ghost Claw e Demon Claw e agora ele está fraco. Animais e humanos são diferentes porque a maioria dos animais não gasta energia em flertes, nem em tecnologia, nem na qualidade de vida. Tudo o que fazem ao longo da vida é economizar energia. Black Egg é, sem dúvida, uma fera do tipo energia, o que quer dizer que a energia é a sua vida. Ele literalmente colocou isso em risco para salvar Ghost Claw e Demon Claw. Congelou por um segundo. Na verdade, ele já havia sentido uma energia incrível deste cristal negro, e descobriu-se que a energia vital do Black Egg estava toda armazenada nele. Balançou a cabeça, ele não sabia se ficava triste ou feliz porque Black Egg mudou de uma existência orgulhosa e egoísta para alguém que sacrificaria energia preciosa. Foi uma coisa boa, mas para Black Egg aprender esta lição, tanto Demon Claw quanto Ghost Claw tiveram que morrer. Dum! Black Egg caiu no chão, enquanto fixava seu olhar em An. Tendo perdido tanta energia, Black Egg estava incrivelmente fraco, a ponto de colocar sua própria vida em risco. Conteúdo patrocinado. An se ajoelhou ao seu lado e tirou o cristal em forma de lágrima de sua pata gordinha. Entendi. Vou tentar o meu melhor. An disse gravemente. De repente, dos olhos de Black Egg dispararam faíscas felizes, mas durou apenas uma fração de segundo, antes de ele desmaiar imediatamente. Uma besta espiritual lendária como ele, que possuía pupilas gêmeas douradas, desmoronando por falta de energia? Parecia que ele realmente havia mudado para melhor, mostrando incrível persistência e coragem para compensar seu comportamento passado. An pegou o Black Egg nas mãos com amor, verificou se havia sinais de vida e guardou-o na marca lunar, dizendo, ele está seguro por enquanto. Depois disso, An rapidamente coletou os restos da garra do demônio e da garra fantasma. As feras genéticas do tipo guerra são especiais porque nasceram para lutar, mesmo quando gravemente feridos, eles continuam nas batalhas. Desta vez, porém, ambos ficaram feridos a ponto de não ter mais retorno. Seus núcleos de energia foram danificados. Agora há pouco An disse que Black Egg estava seguro por enquanto? Lance perguntou a Plutão perplexo, o que por enquanto o significa? Não pode significar. Plutão franziu a testa profundamente e respondeu, vê a escolha de Black Egg, vamos esperar. Ah! Conteúdo patrocinado. Como isso ficou assim? Malditos lobos de 3 olhos! Vou matar todos vocês. Lance estremeceu. Com os olhos injetados de sangue, ele se virou para olhar para o topo daquela montanha nevada, onde a forte força da energia desaparecia. Silver Fox também cerrou os dentes e mostrou as garras. Ele também ficou furioso. A situação agora era: Ghost Claw e Demon Claw foram despedaçados. Black Egg estava sem energia e sua vida estava em risco. De repente, An murmurou para si mesmo, só há um cristal, em quem devo usá-lo. Ao ouvir isso, até o calmo Plutão ficou abalado. Black Egg era poderoso. Deve haver algo poderoso neste cristal para ele extraí-lo e colocar sua vida em risco. Entregá-lo a An significava que ele estava confiante de que poderia trazer Demon Claw e Ghost Claw de volta à vida. Eu sei, tecnologia de fusão de DNA. Conteúdo patrocinado. Ao pensar nisso, An trouxe os 2 núcleos quebrados para o cristal, enquanto começava a usar a tecnologia de fusão. Milagrosamente, o cristal preto em forma de lágrima começou a absorver a energia dos núcleos da garra demoníaca e da garra fantasma, liquefazendo os núcleos e absorvendo-os em si mesmo. Logo, o cristal negro começou a brilhar, a energia pulsava dentro dele e não apenas a do Black Egg, mas a Demon Claw e a Ghost Claw, bem como as memórias das 2 garras da besta. An estava animado. Ele não podia prever o que exatamente aconteceria. Ele começou a reesculpir os corpos das outras 2 feras garra. Como ele só tinha um cristal, sua única escolha era combinar Demon Claw e Ghost Claw, usando o que ele tinha para criar uma nova e poderosa fera com garras. A mesa de operação esterilizada e sem germes foi liberada da marca lunar. Quanto mais tempo as feras genéticas ficavam adormecidas, menor a chance de sobreviverem, então An teve que correr contra o tempo.
Lance e Plutão observaram o trabalho concentrado de An. Ele sempre foi assim, dedicado a tal ponto que se outras pessoas dessem 100%, ele daria 200%. Para ser justo, observar An trabalhar era bastante agradável e ele não era mais um guerreiro, um comandante no campo de batalha, mas um artesão incrivelmente detalhado, sério e eficiente. O bisturi laser dançou nas mãos de An. Neurônios, que normalmente eram invisíveis a olho nu, foram unidos sem esforço em suas mãos. As mãos de An estavam estáveis, não houve nenhum nanômetro de desvio. As ideias de An sempre foram além do comum. Lance e Plutão estavam testemunhando o nascimento de uma criação totalmente nova e estranha, excedeu tudo o que An já havia criado. An estava se tornando um mestre na criação de feras genéticas, e até mesmo superando isso. Isto é tão estranho. Lance franziu a testa ligeiramente, murmurando. Conteúdo patrocinado. Pessoas com ideias extraordinárias muitas vezes não eram facilmente compreendidas pelos outros. Por muito tempo, Demonclaw e Ghostclaw foram vistos como monstros, pela simples razão de que excediam a imaginação das pessoas sobre feras com garras. E agora, depois que as pessoas souberam quão poderosas eram a garra demoníaca e a garra fantasma, outros começaram a imitar An, criando feras com aparências exageradas e dando-lhes mais funções. As imitações, no entanto, nunca poderiam superar o original. Até mesmo Lance, que não sabia nada sobre bestas de DNA, sabia que An estava empreendendo outra tentativa totalmente nova e ousada. Os designs de Demonclaw e Ghostclaw eram, sem dúvida, exagerados e incrivelmente complexos, mesmo os mestres na criação de bestas de DNA teriam dificuldade em copiá-lo. E agora, An reduziu drasticamente a complexidade de seu design, a nova fera não tinha tantas garras em forma de faca, nem possuía habilidades de transformação. An abandonou a estrutura corporal que permitia rastejar e andar, junto com a maioria das características que garra demoníaca e garra fantasma tinham, ele até se livrou da habilidade de escavação mais importante das feras com garras. Com linhas afiadas e retas, esta nova fera parecia mais uma faca afiada do que uma garra. Gradualmente, uma fera que possuía o DNA de 3 feras superiores, garra fantasma, garra demoníaca e ovo negro, estava tomando forma. Lance sentiu vontade de gritar de excitação, mas se conteve com medo de tirar An de sua zona. Toda essa nova besta genética do tipo guerra foi notável. An fez um trabalho impressionante, mas não tão impressionante quanto a aparência e a vibração geral da nova fera. Sem dúvida, a fera era uma obra-prima sem precedentes de An. A etapa final, uma fusão genética abrangente. Conteúdo patrocinado. Tendo trabalhado até agora, An sentiu-se tremendamente animado. Ideias extravagantes e inspiração nem sempre estiveram presentes. A inspiração só veio inadvertidamente, como desta vez. De repente, An sabia o que precisava fazer, o que queria, o que procurava e o que era necessário para esta nova fera. A razão pela qual cada obra-prima não pôde ser copiada não foi apenas porque veio com muito trabalho, mas também porque veio da inspiração que surgiu em 1 milissegundo. An cruzou as mãos e pressionou-as contra o novo monstro que estava totalmente formado. Ele fechou os olhos. Shua. Um raio de luz apareceu depois que ele cruzou as mãos. Talvez tenha sido porque An aceitou todos os poderes do Rei das Trevas que esta luz se tornou estranha. Entrelaçava-se em preto e branco e dobrava-se entre a fronteira do Yin e do Yang. An não sabia se o poder das trevas e sua fonte de energia que ele possuía ao mesmo tempo causariam alguns efeitos desconhecidos nos novos monstros, mas ele sabia que com este novo parceiro de batalha, ele teria o poder da garra do demônio. O poder da garra fantasma, o poder do ovo negro e o poder de si mesmo, tudo em um. Técnica de fusão genética, liberação. An gritou alto e iniciou o último estágio da fusão. Sua testa estava cheia de suor. Rumble. A luz preta e branca tornou-se cada vez mais intensa e eventualmente se separou. E o novo monstro que estava deitado na mesa de operação de repente contraiu os membros. Conteúdo patrocinado. A garra fantasma e a garra demoníaca estavam vivas novamente. Esta grande técnica é realmente simples e humilde. Por favor, me perdoe, eu realmente não sei como me expressar. Esta é uma obra-prima desta vez.
A energia é tão forte que até fiquei arrepiado. Sobre meu corpo. Lance disse entusiasmado enquanto esfregava as mãos e olhava para o nascimento deste novo monstro. Esta foi a besta garra mais estranha de todos os tempos. No passado, Ghost Claw era famoso por suas múltiplas garras afiadas, e Demon Claw era famoso por sua estrutura corporal que permitia tanto rastejar quanto ficar em pé. Mas agora, esse novo monstro tinha apenas 4 garras, o que é um dedo a menos que a garra de areia normal. Além disso, sua aparência parecia muito mais com uma estrela cruzada do que com uma besta garra. Ao serem fundidas, múltiplas fontes de energia mudaram sua cor de preto para azul escuro com uma luz fraca. Cada parte pode ser descrita em elaboração. Sem nenhum design complicado, era como uma entidade natural. A estrutura naturalista era o maior elogio a um artesão. Obviamente, o novo monstro de An merecia este título. Se você verificar com cuidado, mesmo que esse monstro tivesse um design simples, não era nada simples. Quando ele se movia, suas 4 pontas afiadas eram como lâminas giratórias, precisas e fatais. Deveria herdar o nome de Ghost Claw ou Demon Claw? Lance perguntou curioso. An disse, não pode ser substituído por nenhum desses. Garra fantasma e garra demoníaca sempre terão um lugar especial em meu coração. Lance acenou com a cabeça. Sem qualquer dúvida, todos acreditariam que este monstro era uma estrela azul se fosse lançado para o alto do céu. Conteúdo patrocinado. Neste ponto, Blue Star arranhou seu cérebro com sua garra. Esse ato parecia tão idiota quanto Ghost Claw e Demon Claw, como se herdasse essa característica daquelas duas Clawbeas. An soltou o fraco ovo negro de sua mão e disse a ele, veja, Demon Claw e Ghost Claw foram revividos. Eles agora têm um novo nome, Blue Star. Depois disso, An colocou o ovo negro nas costas de Blue Star. Blue Star parecia tão feliz. Talvez por ter recebido uma parte da energia do ovo negro, ele foi muito amigável com ele. Black Egg também bateu suavemente na casca do Blue Star. Aparentemente, ele também achou a Blue Star acessível. Silver Fox não queria ficar no frio, ele também correu até eles. É difícil imaginar que essas 3 pequenas coisas estivessem realmente se dando bem. Black Egg tendia a desprezar os outros no passado, mas agora ele até permitia que a raposa prateada varresse seu rosto rechonchudo com sua cauda fofa. Já está na hora. An ergueu o ovo negro e disse a ele, você está se espiando transferindo sua preciosa energia para a estrela azul, e agora é hora de eu protegê-lo. Black Egg olhou para An e abaixou a cabeça fracamente. Foi tão doloroso ver seu corpo se deteriorar em tão más condições. O que faremos a seguir? Lance perguntou. O olhar de An ficou frio e ele disse, e não me importa qual foi o motivo. Os malditos lobos dos 3 olhos feriram meus camaradas. Eles pagarão com suas vidas. Black Egg ficou assim apenas para se espiar. Vou matar aqueles lobos de 3 olhos e tirar seu terceiro olho. Black Eye não morrerá quando obtiver essa energia. Tudo bem, entendi. Lance cerrou os dentes e disse, para Black Egg, todos os monstros serão mortos, não importa quais sejam. Sim, para Black Egg. An gritou alto. Conteúdo patrocinado. Plutão assistiu tudo em silêncio. Porém, não foi difícil ver a expressão de satisfação em seus olhos. Ele deve estar muito orgulhoso de An e Black Egg. De maneira ameaçadora, An começou a partir em direção ao pico da montanha de neve, onde a tremenda fonte de energia desapareceu. An não impediria Black Egg de salvar Demon Claw e Ghost Claw com sua vida, porque é isso que Black Egg deveria fazer. Caso contrário, ele não mereceria ser a besta da alma de An. E agora, era hora de An matar o lobo de 3 olhos para Black Egg. Caso contrário, ele não mereceria ser o dono do Black Egg. Estrela Azul. Blue Star correu quando An gritou seu nome bem alto. An então pulou de costas com Silver Fox, levantando a cabeça nas costas de An. Plutão e Lance também pularam como An. Vamos! Bang! Eles explodiram em um fluxo de luz azul. Embora Blue Star tivesse apenas 4 pernas, ele se movia muito mais rápido que Demon Claw e Ghost Claw.
Talvez seja porque herdou a energia do Black Egg. Ao todo, An estava correndo até o pico da montanha nevada nas costas da Estrela Azul. Ele se lembrou daqueles dias em que estreou, quando quebrou as regras e trouxe uma garra da terra para o campo de batalha. Naquela época, An também pisou em suas costas assim. A morte da garra da terra por proteger An o transformou no antecessor da garra do demônio. Agora, a morte da garra do demônio também o transformou no antecessor da Estrela Azul. É como uma reencarnação perpétua. Porém, uma coisa que nunca mudaria era a lealdade permanente dessas criaturas ao seu dono. A agressão de An estava ficando cada vez mais forte. Não existia tal coisa que alguém ainda pudesse ficar bem depois de ferir seus irmãos. Conteúdo patrocinado. Os lobos dos 3 olhos têm que pagar com a vida. Shua. An tirou o arco de penas voadoras da marca lunar e pendurou-o nas costas. No fundo do universo, havia um lugar chamado Darknet. Havia muito mais coisas vivas estranhas além de Star Beas, Soul Beas e Dark Beas. Bem quando An correu para o espaço do lobo de 3 olhos, uma estranha criatura azul escura também seguiu para o espaço atrás de An. Ao contrário de An, que precisava romper o selo com força, o selo não poderia obstruir a criatura azul escura de qualquer maneira, e ele passou por ele simplesmente fluindo através dele. Esta criatura se movia de uma maneira estranha. Ele voou como uma nuvem em movimento que parecia lento, mas na verdade era incrivelmente rápido, nem mesmo uma nave espacial da Darknet equipada com um motor de salto de transição de alto nível poderia sonhar em ultrapassá-lo. Também poderia ficar invisível. Sempre que estava prestes a ser avistado por An, ele ficava invisível e se escondia do olho das trevas de An. Talvez a curiosidade tenha levado esta estranha criatura a seguir An, já que ele estava apenas observando-o sem demonstrar qualquer hostilidade. Quando Ghost Claw e Demon Claw morreram, ele estava observando. Quando Black Egg tirou seu precioso cristal de energia para salvar Ghost Claw e Demon Claw, ele estava observando. Quando An estava fazendo a Estrela Azul, ela estava observando, e mesmo quando An decidiu lutar com o lobo de 3 olhos, ele ainda o seguia e observava. Essa criatura azul escura parecida com um polvo seguia An o tempo todo como uma nuvem mística. No entanto, An não tinha a menor ideia. Conteúdo patrocinado. An subiu a montanha nevada e pisou neste planalto coberto de neve. Conteúdo patrocinado. A topografia aqui parecia uma passagem montanhosa cercada por grandes montanhas nevadas. O vento soprava forte entre as montanhas. Olha, tem um lobo branco. Lance apontou para a distância. Era um lobo com cabelos brancos como a neve, mais alto que aqueles lobos negros. Tinha um terceiro olho em forma de diamante na testa. O chefe da raça dos 3 olhos certa vez se gabou de que as espécies de 3 olhos eram as espécies mais poderosas do mundo e eram formas de vida de nível divino criadas a partir de mutação genética. Agora parecia que o que ele disse fazia sentido. Esses lobos de 3 olhos que viviam na neve e no gelo tinham o poder de controlar o gelo e a neve, e sua inteligência também excedia em muito a da besta estelar ou da besta de fusão genética. O lobo branco de 3 olhos viu An à distância. Ele ergueu a cabeça, soltou um longo uivo e se infiltrou na neve. Pegue-o, comandou An em voz alta. Shows! Blue Star disparou na neve, levando todos para aquele monte de neve, mas foi parado por An. Era um enorme gelo azul, coberto por uma espessa camada de neve. No meio havia uma entrada escorregadia, como a rampa de lançamento de um parque de diversões. Conteúdo patrocinado. An não conseguia acreditar no que viu. Este gelo azul tinha novamente a forma de uma cabeça de lobo, com 2 olhos e dentes afiados. A rampa de lançamento gelada que levava ao sopé da montanha nevada ficava na boca da cabeça do lobo. Estranho. Fora do espaço havia uma forma de cabeça de lobo. Aqui de novo. Este é realmente o mundo dos lobos? Lance murmurou. An cerrou os dentes e disse: Você sabe qual é a característica mais forte dos lobos? Crueldade? Lance respondeu. An balançou a cabeça. Sede de sangue? Ardiloso? As respostas de Lance foram todas negadas por An, e então An disse em voz profunda: E na verdade, a característica mais poderosa do clã lobo é que eles vivem em grupos.
Na natureza, um lobo sozinho não pode vencer leões ou tigres. Há um grupo de lobos, eles se atrevem a lutar contra todos os inimigos poderosos. Lance hesitou de repente por um segundo e então murmurou: isso quer dizer que poderia haver um grupo de lobos por baixo? An não respondeu, mas olhou em volta. Este gelo azul e a rampa azul que levava ao sopé da montanha nevada estavam localizados com muita precisão bem no centro do planalto, cercados por uma dúzia de grandes montanhas nevadas. Por mais pesada que fosse a neve, ela não conseguia enterrar a entrada. Aqueles flocos de neve brancos derreteram imediatamente ao tocar o gelo azul. Conteúdo patrocinado. An acenou gentilmente. Silver Fox, o garotinho, pulou no buraco azul imediatamente e investigou furtivamente. An estava determinado a encontrar a energia que Black Egg precisava, não importa o que acontecesse. Ele era um comedor extremamente exigente e não conseguia ingerir energia comum, então o clã do Lobo dos Três Olhos naturalmente se tornou o alvo de An. Shows. Seguindo de perto Silver Fox, An e o grupo pularam na rampa azul. O gelo azul estava tão escorregadio que An desceu rapidamente. Pôde-se constatar que esta rampa de lançamento era utilizada com frequência, com muitos locais apresentando sérios desgastes. Mas esse mundo de gelo e neve para o qual An foi conduzido pela rampa de lançamento era extremamente lindo. O gelo azul água estava por toda parte, translúcido e formando estruturas exóticas. An e o grupo não têm tempo para prestar atenção à beleza do mundo do gelo azul. Eles estavam concentrados e olhando para a frente da rampa de lançamento. Depois de deslizarem por dezenas de minutos, a rampa finalmente chegou ao fim. Craque! Spike saíam automaticamente debaixo das botas da equipe para aumentar o atrito neste mundo gelado. O gelo azul ao redor deles parecia vidro translúcido. Através do vidro azul podia-se ver claramente alguma vida marinha grande ou pequena, todas com características de épocas pré-históricas. No fundo do mar, havia muitos caracóis marinhos gigantes congelados também. Conteúdo patrocinado. Então é um mar embaixo da montanha de neve. Lance murmurou, pelo menos costumava haver um mar aqui e, por algum motivo, ele congelou. An respondeu, ele congelou de repente. Veja, aquela enguia preta estava devorando um peixe-espada, e ambos congelaram no meio do caminho. E essa alga marinha, com características de plantas marinhas tropicais do fundo do oceano, indica que o clima nesta região costumava ser muito quente, não tão frio como é agora. Lance franziu a testa, o poder que pode congelar um oceano inteiro de repente deve ser muito forte. Vamos. An não respondeu, mas sinalizou para que todos acelerassem. Silver Fox apareceu e acenou no canto de uma passagem. Aparentemente, ele sentiu que eles deveriam ir nessa direção. O caminho no mundo azul de gelo e neve era como uma passagem subaquática transparente no aquário, mas mais larga e sinuosa. Entrando e olhando para cima, avistava-se o oceano congelado, tartarugas marinhas, golfinhos, tubarões, todos imóveis, como se fossem espécimes biológicos. No chão escorregadio havia leves pegadas que os lobos de três olhos deixaram para trás. Silver Fox pode ter julgado por isso e decidido entrar a partir daqui. An e o grupo foram muito rápidos durante toda a jornada. Não demorou muito para que eles entrassem no Blue Dome. O gelo azul formou uma enorme estrutura oca com dezenas de quilômetros de diâmetro sob o oceano congelado. Conteúdo patrocinado. An viu que Raposa Prateada estava enfrentando um lobo branco de três olhos. Atrás do lobo também havia um canal de gelo azul. O lobo havia recuado para dentro dela, parado na entrada e olhando com seus olhos vermelhos para a Raposa Prateada e o grupo de An que entrou mais tarde. Tenha cuidado, sinto que a flutuação de energia do lobo de três olhos aumentou significativamente quando está neste lugar. Plutão disse a An. An também descobriu que o mundo do gelo azul era muito vantajoso para o lobo de três olhos. Era muito provável que o lobo os trouxesse aqui para usar as condições ambientais a seu favor e matar o grupo de An. Mas An não teve escolha, porque ele tinha que ser responsável pelo Black Egg. Se ele não conseguisse tirar o cristal do centro da cabeça do lobo de três olhos, Black Egg provavelmente morreria por esgotamento de energia. Preocupado com isso, An tocou suavemente sua marca lunar com o dedo. Com certeza,
Black Egg estava ficando cada vez mais fraco. Era como um homem forte que nunca ficou doente. Uma vez que ele ficasse doente na mais rara ocasião, mesmo que fosse um resfriado insignificante, isso deixaria esse homem forte infeliz. Este foi o caso do Black Egg agora. Ele acumulou enorme energia desde o nascimento. Somente quando a energia fosse suficiente ele poderia sair da casca. Então ele acumulou ainda mais energia e seu nível foi aumentando cada vez mais, até atingir seu estado máximo. Mas agora, Black Egg, o garotinho que dependia de energia, de repente perdeu quase toda a sua energia no processo de crescimento. Black Egg usou sua preciosa energia para salvar Demon Claw e Ghost Claw da culpa. A súbita perda de energia tornou seu corpo completamente incapaz de se adaptar, então ele ficou cada vez mais fraco. Neste momento, somente através de um grande suplemento de energia avançada o Black Egg poderia se recuperar. Se não houvesse suplemento energético, Black Egg continuaria se decompondo até que seu corpo começasse a sofrer necrose. O que esse bastardo está esperando? Eu não gosto dele olhando para mim desse jeito. Lance não pôde deixar de dizer mesmo se eu fechar os olhos, posso sentir o cheiro de que algo não está certo. Certo, o que foi isso lobo branco de 3 olhos esperando? Conteúdo patrocinado. An também estava curioso, mas não queria continuar esperando. Mesmo que qualquer um que soubesse alguma coisa sobre táticas de batalha entendesse que, em uma situação como essa, um ataque forçado era a pior escolha a ser feita. Mas An não tinha mais paciência e tempo para esperar, Black Egg precisava restaurar suas energias e cabia a ele como seu mestre ajudá-lo. Conteúdo patrocinado. Plutão. 1. Vamos combatê-los de perto. An disse a Plutão. Ok. Boom. Conforme Plutão concordou, ele rapidamente empurrou com os pés e todo o seu corpo voou para cima. Ele tinha muita força e algumas rachaduras claras começaram a aparecer neste gelo azul estranho, mas extremamente resistente. Ao mesmo tempo, An pegou seu arco Flying Feather e apontou-o para o lobo branco de 3 olhos. An não estava com pressa de atirar a flecha. Ele deixou Plutão correr para a frente do lobo branco de 3 olhos e esmagar a cabeça do lobo com o punho. O poder de Plutão era extraordinário, mesmo não podendo mais usar seus superpoderes, a fibra fortalecida que cobria seu corpo lhe dava um poder incrível. An nem sequer duvidaria que Plutão poderia simplesmente usar os punhos para abrir a armadura reforçada de 6 metros de espessura de um porta-aviões. Quanto à cabeça deste lobo branco de 3 olhos, se entrasse em contato com o punho de Plutão, quebraria em 1 milhão de pedaços. De repente, quando Plutão levantou o punho, o lobo branco de 3 olhos começou a uivar para Plutão. Seguindo o uivo alto, incontáveis lobos brancos de 3 olhos saltaram do gelo azul ao seu redor. Isso foi uma alucinação ou eles realmente existiram? An olhou ao redor rapidamente. Os lobos brancos de 3 olhos saltaram do gelo azul e mostraram suas presas cruéis. Havia pelo menos alguns milhares deles mostrando suas presas e garras afiadas para An e sua tripulação. O coração de An deu um pulo. Se isso for uma alucinação, então havia apenas um corpo original entre os milhares de lobos brancos de 3 olhos. An precisa atirar no lobo correto para tirá-los dessa situação. Se isso não fosse uma alucinação, então eles simplesmente não poderiam vencer esta batalha. Bum bum bum. Assim como An estava pensando, o soco de Plutão já acertou a cabeça do lobo branco de 3 olhos. O lobo branco de 3 olhos se despedaçou em numerosos fragmentos de gelo azul e desapareceu no céu. É uma alucinação. An gritou em seu coração. Conteúdo patrocinado. Mesmo que isso tecnicamente não fosse real, eles ainda corriam grave perigo. Já estava provado que mesmo que esses lobos não fossem reais, eles ainda tinham poder e força suficientes para matar o time. Foi assim que Demon Claw e Ghost Claw morreram. Este lobo branco de 3 olhos era claramente de nível mais alto que os lobos negros. As alucinações que causava eram exatamente as mesmas, tornando impossível para An diferenciá-las. Atire! Rápido! Lance gritou nervosamente. Mas havia milhares de lobos brancos de 3 olhos, em qual deles An deveria atirar?
Mesmo que o arco Flying Feather fosse poderoso, ele queimaria muita energia de An. No nível em que An estava hoje, seu limite era de 7 flechas seguidas. Ele não tinha energia suficiente para atirar em tantos inimigos. An estava suando nas palmas das mãos, embora suas habilidades de pensamento analítico fossem muito mais avançadas do que as de outras pessoas, mas tudo isso aconteceu em apenas alguns milissegundos. An não conseguia pensar em uma estratégia correta para reverter a situação. De repente, neste momento perigoso, milhares de lobos brancos de 3 olhos mudaram de direção. Todos saltaram em direção ao céu usando suas pernas poderosas. O céu? O que havia no céu? Ah! Do alto dessa caverna azul veio um grito de surpresa, era como uma criança que foi encontrada brincando de esconde-esconde, a voz estava cheia de tristeza e desespero. Logo depois, 9 longos tentáculos apareceram no céu, cada um com mais de 15 metros de comprimento. Cada tentáculo parecia o braço de uma criança, eram muito finos e na ponta de cada braço havia uma joia azul clara. Os 9 tentáculos eram como chicotes, atingindo esses lobos brancos de 3 olhos. Estrondo. Conteúdo patrocinado. Alguns lobos foram despedaçados em pedaços de gelo após serem atingidos pelos braços azuis. Aparentemente havia um organismo mágico oculto acima de An, e esse era o alvo dos lobos brancos de 3 olhos. An rapidamente chegou à conclusão de que esse organismo invisível com longos tentáculos o estava seguindo e ele nunca percebeu, mas agora o lobo branco de 3 olhos descobriu sua existência. Então An foi usado como isca e trazido para cá, e o organismo misterioso seguiu cegamente e caiu direto na armadilha do lobo branco de 3 olhos. Que animal astuto, a habilidade do lobo branco de 3 olhos de montar armadilhas era muito impressionante. Pois. A criatura no céu era claramente poderosa, mas ficou presa. Com pressa, quebrou uma onda de inimigos com o braço, mas devido à quantidade de inimigos, foi mordido. Os tentáculos da misteriosa criatura eram extremamente flexíveis. Mesmo tendo sido mordidos pelos lobos, seus tentáculos não foram feridos. Mas esses lobos não desistiram, continuaram tentando derrubá-lo do céu. Pois. Mais e mais lobos brancos pularam para mordê-lo. A misteriosa criatura gritou de dor, não podia mais ser invisível e até lutava para voar, finalmente caindo no chão em alta velocidade. An notou que parecia um polvo, tinha corpo azul, 9 tentáculos e cada tentáculo tinha uma joia na parte inferior. Tinha olhos azuis que também pareciam pedras preciosas e uma boca pequena sem dentes. Nesse momento, a misteriosa criatura fez beicinho e tinha lágrimas nos olhos, como uma criança prestes a chorar. Rumble. Neste momento, An finalmente disparou sua flecha. Ele selecionou um ângulo que lhe permitiu atirar em 3 lobos brancos de uma só vez. Ajudem-no! An gritou. Plutão ouviu a ordem e correu para a frente. Ele tirou 2 facas das mangas e Blue Star avançou também como uma lâmina voadora. Por que ele quis salvar esse polvo azul que parecia meio idiota? Era muito simples, na mente de An ele sabia que os inimigos dos seus inimigos eram seus amigos. Conteúdo patrocinado. O que quer que o inimigo quisesse, An deveria proteger. Não havia razão no mundo para deixar o inimigo conseguir o que quisesse. Não precisa haver um motivo. Ele apenas fez coisas contra tudo o que o inimigo queria. Caminho de Yao. Rumble. Um raio de luz negra apareceu na mão de An, era quase como se ele tivesse desencadeado trovões celestiais e chamas terrenas. Embora o arco Flying Feather fosse forte, não era adequado para muitos inimigos. Mas tudo bem porque An ainda tinha uma técnica proibida. Os 6 caminhos do vazio. An e sua tripulação correram em direção ao local central, dispersando a formação de lobos brancos. Mesmo que An tivesse menos pessoas que os lobos, eles ainda eram lutadores extremamente experientes. Entre todas as pessoas que escaparam para a Terra Amaldiçoada, o lutador mais forte foi Sima Unfen, sem dúvida.
O segundo seria Plutão e An ficaria em terceiro. A partir de hoje, os 3 professores anteriores de An provavelmente perderiam para ele em uma briga. Embora o lutador mais forte, Sima Unfen, tenha ficado para trás para proteger o acampamento base, os lutadores do segundo e terceiro classificados estiveram aqui hoje. Deve ser mencionado que Blue Star, como herdeiro de Ghost Claw e Demon Claw, também herdou a lealdade dos 2 demônios de garras. Mas seus ataques mudaram dramaticamente em relação aos seus ancestrais. Os 2 demônios de garras eram conhecidos por seus ataques implacáveis, mas a Blue Star era muito mais hábil em ataques precisos e precisos. As estrelas cruzadas da Blue Star mostraram força explosiva quando dispararam e, sem quaisquer movimentos desnecessários, entraram na garganta dos inimigos. Direto ao ponto. Blue Star também podia girar, suas 4 garras eram como 4 facas, se um inimigo quisesse detê-lo, ele usaria sua primeira garra para cortar os braços do inimigo e usaria suas outras garras para esfaquear a garganta, o coração e os olhos do inimigo. Em suma, os ataques da Blue Star poderiam ser descritos como golpes fatais. Com um golpe, ele poderia matar todos os inimigos. Extremamente preciso. Extremamente violento. Extremamente mortal. Conteúdo patrocinado. An não estava preocupado com a falta de um lutador violento em sua força. Black Egg era muito violento, então se apenas Black Egg pudesse acordar, então a tripulação de An e a formação de batalha seriam perfeitas. Yuan era o epítome da inteligência, Black Egg era uma representação de violência, Silver Fox era uma manifestação de astúcia e Blue Star era o elemento de precisão. Pois. Blue Star, que herdou a memória de Demon Claw e Ghost Claw, não herdou seus métodos violentos, mas ele era mais mortal do que eles. Ele se tornou uma máquina de matar. Ele tomou o caminho mais curto, usando a velocidade mais rápida e o ataque mais preciso, para matar o inimigo com um só golpe. Roar. De repente, a matilha de lobos brancos de 3 olhos soltou um longo uivo e recuou para o lado. A misteriosa criatura azul que parecia um polvo balançou seus tentáculos com uma expressão assustada no rosto e se escondeu atrás de An. An franziu ligeiramente a testa e estava pensando rapidamente. Esta estranha criatura claramente não era madura o suficiente. Carecia de experiência de batalha e capacidade mental. An agora tinha que cuidar disso enquanto lutava contra essa matilha de lobos brancos de 3 olhos. Esta foi uma enorme desvantagem para An. KKKK. A matilha de lobos brancos de 3 olhos começou a se dividir em múltiplos. Era como se células se multiplicassem rapidamente, de 1 para 2, de 2 para 4. Em segundos, An não se deparou mais com alguns milhares de lobos, mas sim com dezenas de milhares. O rosto de Lance estava branco como papel. Mesmo que ele pudesse ficar invisível e não fosse mais fraco que Silver Fox, tanto Silver Fox quanto ele não deixariam An. Devemos reverter esta situação. An pensou consigo mesmo. Shows. De repente, os olhos de An se iluminaram, ele ergueu seu arco Flying Feather e apontou para o gelo azul acima de sua cabeça. Os inimigos querem nos prender aqui, então devemos tentar o nosso melhor para sair. An gritou. K. An usou todo o seu poder e disparou a flecha apontada para o gelo azul acima. Conteúdo patrocinado. Boom. Conteúdo patrocinado. O Godly Flying Feather Bow liberou uma forte onda de energia, quase como se um dragão branco fosse liberado e voasse para o céu. Houve muitas coincidências na vida, o poder do piedoso arco de penas voadoras podia ser visto por todos, mas por trás de tal poder, havia também a composição energética única de An, que também desempenhou um papel fundamental. A energia escura e a fonte de energia eram completamente diferentes, mas estavam totalmente integradas ao corpo de An. Além disso, essas energias sombrias eram do Dark King Lu Yao, alguém que havia destruído sozinho a Maze Demons Corporation. Quando Lu Yao chegou à Via Láctea, ele quase destruiu toda a galáxia, tornando fácil ver o quão poderoso ele era.
Hoje, An herdou esse tipo de poder, mesmo que alguma energia tenha sido perdida durante a transferência. E mesmo que An não tenha atingido o nível em que Lu Yao estava e não pudesse revelar todo o potencial, mas esta composição de dupla energia trouxe An muitos benefícios. Dentro do mesmo nível, havia muito poucas pessoas que pudessem competir com ele. A energia fonte e a energia escura eram como dia e noite. Depois de ser lançado pela Flying. Conteúdo patrocinado. Arco de Penas foi novamente fortalecido pela arma divina, e o resultado foi absolutamente chocante. Imediatamente, o gelo azul acima de suas cabeças foi rachado e destruído, aqueles lobos brancos de 3 olhos foram assustados por esta imensa energia, e este mundo subterrâneo de gelo azul tremeu violentamente. Era como uma panela altamente pressurizada prestes a explodir. Quando olharam novamente, o telhado azul havia sido atingido por An e havia um buraco de mais de 10.000 metros de comprimento. Vamos! An gritou e conduziu todos para o buraco. Sem dúvida, lutar aqui foi benéfico para o lobo branco de 3 olhos, caso contrário ele não teria despendido tanto esforço para montar esta armadilha. Ian acreditava firmemente que se o inimigo quisesse usá-lo, ele teria que destruí-lo, então essa decisão foi simples. Já que o lobo branco de 3 olhos quer lutar aqui, ele faria o possível para sair. Todos seguiram o buraco no telhado para subir. Neste momento, o pequeno organismo azul parecido com um polvo soltou um grito excitado. An abriu uma rota para subir, dando esperança de permanecer vivo. Shows! O pequeno monstro azul espiritual parecido com um polvo voou, soltando um grito urgente, mais baixo, quase como um pedido de ajuda. Queria sair desta caverna azul o mais rápido possível. Com um piscar de olhos, ele passou por An e sua tripulação, visto que era uma forma de vida de alto nível que podia voar e, independentemente de quão rápido An e sua tripulação fossem, eles só podiam usar as mãos para escalar, então eles não poderiam ser mais rápidos. O lobo branco de 3 olhos se recusou a deixar sua presa sair tão facilmente, e o lançamento repentino de uma flecha de penas voadoras por An os chocou. Mas muito rapidamente, eles se recuperaram e começaram a subir para perseguir An e sua tripulação. A distância para a liberdade estava ficando cada vez mais curta. Usando os pregos das botas para se agarrar. Conteúdo patrocinado. No gelo, apontando o arco para baixo, An gritou: vocês vão primeiro. Eu cuidarei deles. Mesmo tendo dito essas palavras, o rosto de An ainda estava pálido como um pedaço de papel. O Godly Flying Feather Bow era muito único. Houve uma correlação positiva entre a quantidade de energia que An deu e seu poder. Na tacada anterior, An usou cerca de 80% de sua energia e seu corpo ainda não havia se recuperado, mas ele precisava atirar novamente, o que foi um grande desafio para ele. Voltem por onde vocês vieram. An gritou agressivamente e lançou outro dragão branco de seu arco, mirando nos lobos brancos de 3 olhos que estavam atrás deles. Rumble. Imediatamente, os níveis mais baixos da caverna azul desabaram quando numerosos lobos brancos de 3 olhos foram atingidos. Houve muitos outros que foram atingidos pela queda do gelo. Isso foi incrível. Lance viu tudo e gritou com os punhos no ar. An usou esse arco e liberou o poder de um canhão laser. Com uma flecha, ele matou mais de 1000 lobos brancos. Ninguém poderia detê-lo agora. Ping! Não demorou muito para que Lance percebesse que havia falado cedo demais. Mais lobos brancos de 3 olhos estavam saindo dos pedaços de gelo quebrados com olhos vermelhos e continuavam a persegui-los. Conteúdo patrocinado. Esses monstros venceram em números, independentemente de An ter matado 1000 deles ou 10.000 deles, desde que o corpo original do monstro estivesse ileso, haveria mais 1 milhão para matar. Roal roal. Uma enorme matilha de lobos brancos os alcançava, porque An usava continuamente sua energia para atirar flechas, ele ficou fraco e sua velocidade diminuiu significativamente, portanto, a distância entre ele e os lobos brancos estava diminuindo rapidamente. Neste momento, a criatura parecida com um polvo estava quase na saída da caverna, mas de repente parou e pareceu indecisa. Este pequeno polvo não tinha uma mentalidade sofisticada.
Qualquer um poderia observar as mudanças em seus olhos e entender o debate interno que estava travando. Ele estava com medo dos lobos brancos de 3 olhos, mas também não queria deixar para trás as pessoas que salvaram sua vida, especialmente Anne, que estava no último lugar da fila. Anne continuou tomando pílulas, mas ainda não conseguia diminuir a distância entre ele e esses lobos brancos. Alguns lobos brancos já estavam super perto dele, cerrando os dentes e soltando uivos. Vou. O pequeno polvo finalmente derrotou seus medos. Como todo guerreiro que entrava em uma batalha pela primeira vez, superar o medo era extremamente difícil, mas também era um obstáculo obrigatório que todo guerreiro precisava superar. Pensando em antes, quando até Carmen, neto do deus militar Capri, fugiu da guerra, pode-se imaginar o quão difícil foi superar esse medo. A velocidade do polvo era muito rápida, seu rosto redondo explodia enquanto soltava gemidos profundos e engraçados. Ninguém sabia se estava tentando intimidar o inimigo ou a si mesmo. Apesar de tudo, o pequeno polvo ainda deu um passo muito corajoso. Ele se moveu para o lado de Anne, um tentáculo envolveu Anne, os outros braços chicotearam os lobos. Anne podia sentir que aquela coisinha tremia quando atacava. Devido ao intenso medo dentro de seu coração, seus ataques eram esporádicos, quase como se alguém estivesse lutando de olhos fechados. O pequeno polvo arrastou Anne assim e, enquanto fazia isso, ele enrolou um tentáculo em torno de Plutão, Lance, Raposa Prateada e Estrela Azul. Anne podia sentir que esse pequeno polvo tinha muito potencial de luta, só que sua mentalidade ainda não estava pronta. Não lhe faltou a capacidade de lutar, mas sim a vontade de lutar. Conteúdo patrocinado. De repente. Eles estavam a mais da metade do caminho, Anne e sua tripulação estavam quase fora da caverna azul, alcançando o mundo de gelo do lado de fora. Neste momento, um lamento notável veio do fundo da caverna azul, os lobos brancos de 3 olhos combinados em um só. O lobo branco de 3 olhos definitivo era mais rápido e mais forte do que antes. Ao passar pelos outros lobos, todos desapareceriam e se transformariam em gelo azul. O corpo original do monstro apareceu. Ele estava recuperando toda a sua energia, para poder lutar com eficácia contra a tripulação de Anne. A caverna azul que foi atravessada por Anne começou a agir como se fosse controlada por alguma energia externa, fechando-se gradualmente, de modo que o buraco se tornava cada vez mais estreito. O pequeno polvo foi ficando cada vez mais confiante após o encontro inicial com os inimigos e começou a acelerar, tentando escapar do buraco antes que ele pudesse fechar totalmente. Me deixar ir. Anne olhou e gritou para o pequeno polvo, essa voz confundiu o pequeno polvo e ele realmente não sabia o que fazer. O monstro assustador havia se revelado, não havia tempo suficiente para escapar, mas Anne queria ser solto? Meu Deus! Para! Lance bateu com a mão na testa e soltou um suspiro profundo. Ele conhecia Anne muito bem. O lobo branco de 3 olhos ficou ainda mais assustador. Qualquer um escolheria escapar, mas o que Anne viu foi uma oportunidade para matá-lo e reviver Black Egg. Não havia como Anne fugir em um momento como este, simplesmente não era quem ele era. Conteúdo patrocinado. Me deixar ir. Conteúdo patrocinado. Anne arregalou os olhos, sua expressão facial tornou-se feroz. Ele bateu no braço do pequeno polvo, o que o assustou ao soltá-lo. Deixe-me ir também. Plutão disse em tom profundo. Eu também, solte todos nós. Lance gritou alto, droga, dane-se. Num piscar de olhos, o pequeno polvo percebeu que as pessoas que ele gastou tanto esforço para salvar pularam de volta. Todos pareciam agressivos e ferozes como se fossem um bando de demônios. Foi um grande dilema. Eles estavam apenas mais um passo antes de escapar deste covil azul. Mas as pessoas que salvaram antes estavam todas correndo de volta para o covil. O que fazer agora? Para um novato no campo de batalha, é difícil entender o que Anne e seus amigos estavam pensando. Mas logo, todo o corpo do pequeno polvo começou a tremer, como se tivesse recebido a convocação de algum tipo de energia poderosa e não conseguisse mover os olhos. Viu Anne lutando contra o lobo branco de 3 olhos como um homem louco.
A pequena raposa prateada estava mordendo a cauda do lobo branco de 3 olhos, Estrela Azul protegia An com seu corpo, Plutão segurava firmemente o lobo branco de 3 olhos com um último ataque de coragem e Lance estava hackeando os inimigos agressivamente com a lâmina que estava escondida em suas mangas. Todas essas pessoas enlouqueceram. Que tipo de poder poderia levá-los a agir assim sem hesitação? E ter uma coragem tão inacreditável? Conteúdo patrocinado. Esqueça de mim. Atire nele. Atire nele. Plutão gritou alto enquanto segurava o lobo branco de 3 olhos. An cerrou os dentes e puxou o arco de penas voadoras pela 4ª vez. O arco foi colocado diretamente contra o rosto do lobo de 3 olhos. Ninguém esperaria que An realmente atiraria no lobo branco de 3 olhos junto com Plutão. Mas An ainda sabia o que estava fazendo. No último segundo, ele inclinou meia polegada do ângulo do arco de penas voadoras, e a flecha evitou passar por Plutão. Mas só por causa dessa reviravolta, o lobo branco de 3 olhos agora teve a chance de retaliar. De repente, ele lançou as pernas para o alto e chutou An bem no estômago. An foi chutado para longe e o arco de penas voadoras ficou mais inclinado e atingido na bochecha direita do lobo branco de 3 olhos. E snap! Metade de seu rosto e orelha foram atingidos diretamente pelo arco. Começou a pingar sangue dourado no chão. Olhando para An, ele foi chutado com tanta força que todo o seu corpo se espatifou no gelo azul, fazendo com que o gelo quebrasse e desmoronasse. An gritou alto imediatamente. Posh! Bem quando todos pensavam que An falhou, ninguém esperava que Lance, que realmente correu e enfiou a lâmina das mangas na barriga macia do lobo branco de 3 olhos. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Com os olhos injetados de sangue, Lance agitava loucamente suas 2 adagas que foram transmitidas por sua família. Neste momento, ele não parecia mais um assassino bem treinado, mas um açougueiro total. Ele estava cortando e esfaqueando com todo o seu esforço. E snap! Conteúdo patrocinado. Mas o lobo branco de 3 olhos era realmente poderoso. Após esses ataques consecutivos, ainda estava vivo. Em vez de morrer, explodiu de raiva e tornou-se ainda mais feroz do que antes. Plutão só conseguiu conter o corpo do lobo, mas não suas garras. O lobo branco de 3 olhos de repente arranhou o ombro de Lance com suas garras e quebrou sua armadura. Seu sangue jorrou imediatamente e alguns ossos de seu ombro ficaram expostos. No entanto, Lance ainda estava esfaqueando desesperadamente. Nunca desista. Lute até a morte. Agora, essa não era apenas uma característica de An, mas também um traço de personalidade de toda a equipe. Este foi o poder de um modelo. Com An como exemplo de osso duro, Lance também se tornou um dos ossos mais duros entre todos os assassinos. Quando o lobo branco de 3 olhos estava tentando se livrar da corrente de Plutão, ele foi segurado pelas 4 grandes garras da Estrela Azul. Quando finalmente se livrou dos golpes de adaga de Lance, Plutão avançou novamente e começou a agitar os punhos, e quando ele chutou Plutão novamente, An voltou e começou a bater nele, usando o arco Flying Feather como um bastão. Ao todo, o pequeno polvo, semelhante a um espírito, ficou surpreso. Este grupo de pessoas era de fato um bando de loucos. Não importa o tamanho ou a força, ninguém seria páreo para o lobo branco de 3 olhos. Mas com sua ousadia e espírito de nunca desistir, esses malucos optaram por atacar de novo e de novo. Em segundos, este poderoso lobo branco de 3 olhos foi espancado severamente e até todo o seu rosto ficou inchado. Infelizmente, este lobo branco de 3 olhos não era um monstro comum. Mesmo que os ataques malucos de An e dos outros o tenham pegado de surpresa, ele ainda foi capaz de retaliar assim que se recuperou. Conteúdo patrocinado. Sob esta força poderosa, Plutão não conseguiu segurá-lo, mesmo com seu corpo de fibra de alto calibre. De repente, An sentiu uma sensação de calor no peito antes de todo o seu corpo voar. O lobo branco de 3 olhos poderia até mesmo abrir um equipamento de alto nível como a armadura do Rei Deus e deixar 3 marcas profundas e sangrentas no peito de An. Permanecendo no ar, An sentiu como se tivesse sido pego por uma corda macia. Era apenas o pequeno polvo parecido com uma fada.
Ele parou de fugir e voltou novamente, ficando lado a lado com a equipe de An. Rachadura, rachadura, rachadura. Os olhos injetados de sangue do lobo branco de 3 olhos pareciam que iria explodir em chamas. Usou um movimento que praticamente não tinha contra-ataque e a técnica de clonagem. 1, 2, 4, 8. O corpo do lobo branco de 3 olhos começou a se dividir exponencialmente. Em um momento, tornou-se um exército gigantesco e poderoso. Um exército de lobos cruéis. Um lobo cruel ainda pode ser derrotado, mas um grupo deles não pode ser controlado. Lance cerrou os dentes e disse: "Esse cara está obviamente louco, posso sentir que seu poder estava ficando mais forte." Plutão disse: "Uma linhagem dourada. Você notou que seu sangue era dourado quando foi ferido?" An acenou com a cabeça. Plutão continuou: "O ovo negro tem pupilas gêmeas de ouro, e essa coisa tem uma linhagem dourada. Dito isto, seu poder não é menor que o de ovo negro. Além disso, lembro-me vagamente que a linhagem dourada vem de um muito antigo e misterioso clã das feras, mas não consigo me lembrar dos detalhes. Desta vez, a batalha será muito perigosa." An hesitou de repente por um segundo. Ele não tinha certeza do que era a linhagem dourada, mas viu quão poderoso e vigoroso era esse lobo branco durante a batalha. Passaram-se apenas alguns segundos e as feridas em seu corpo estavam quase curadas. Lance jogou no chão suas 2 adagas quebradas que estavam escondidas em suas mangas. Estas 2 lâminas ancestrais já estavam gastas. Restando apenas o punho, a lâmina ficou dentro do corpo do lobo branco. Lance de repente parecia ser vários anos mais velho e ambos os braços tremiam. Ele provavelmente usou uma técnica secreta de assassinato que An nem conhecia para quebrar a defesa do lobo branco. Desespero. Conteúdo patrocinado. A fenda de gelo azul estava gradualmente se fechando, e essa foi a rota de fuga que An tentou arduamente abrir. Agora, An não tem mais energia para fazer tudo de novo, mesmo que tenha engolido mais comprimidos. A tolerância de An a drogas como a pílula de energia cinética nuclear estava aumentando cada vez mais à medida que seu nível aumentava, e drogas mais poderosas ainda precisam ser desenvolvidas. Eles estavam cercados por milhares de lobos brancos de 3 olhos. Os lobos continuaram avançando passo a passo. Eles também ficaram muito humilhados e furiosos por terem sido feridos por esses seres humanos fracos. Avo. A matilha de lobos de repente começou a atacar. Milhares de lobos brancos começaram a correr em direção ao time de An como uma enorme onda tentando afogá-los. A reação de An, porém, foi na verdade atacá-los. 3 pessoas, mais Blue Star e Silver Fox, atacaram na direção contra milhares de inimigos. Guerreiros podem morrer lutando, mas nunca podem morrer de medo. Essa foi a crença de An durante toda a sua vida. Vindo de uma formação em artes marciais, An sempre lutou contra os ataques dos inimigos. Aparentemente, esse tipo de moral também inspirou o pequeno polvo parecido com uma fada. Ele também agitava seus longos braços enquanto seguia An de perto. A distância estava cada vez mais próxima. An pulou no ar com uma das mãos no ar. Caminho do céu. O maior ataque de área do estilo de artes marciais proibido dos 6 caminhos do vazio. Mas justamente naquele momento, a atmosfera mudou de repente. Uma nuvem de fumaça branca caiu do céu. Conteúdo patrocinado. De repente. Conteúdo patrocinado. Uma nuvem de fumaça branca desceu do céu. Ao mesmo tempo, ouviu-se uma voz uivante: "Mestre, Sima Unfen." Este foi o mantra característico de Sima Unfen. Somente alguém tão confiante e teimoso como Sima Unfen chamaria seu próprio nome o tempo todo. Sempre que ele dizia seu próprio nome, ele se sentia extremamente orgulhoso. O backup estava aqui. O backup de An está aqui. A entrada do profissional número 1 da Via Láctea foi muito dramática. Ele se transformou em uma nuvem de fumaça branca e desceu do céu, fazendo parecer uma nuvem que acabou de cair do céu. Boom! Não foi apenas 1 ou 2, mas uma grande área dos lobos brancos de 3 olhos foi despedaçada. Seus corpos foram forçados contra os mantos de gelo azuis e foram imediatamente despedaçados.
Rumble. Muita ajuda chegou do céu, seguida de muita comoção e gritos de diferentes grupos. São esses caras? Vamos matar todos eles. Quem me deu um soco enquanto pulava? Seus olhos estão tortos? Como você ousa me xingar? Espere. Depois dessa batalha eu vou te matar. An balançou a cabeça levemente. Essas pessoas nunca entenderam o que era ordem. Quanto mais desenvolvidos eles eram como lutadores, mais estranha era sua personalidade. Isso era uma norma, e essas pessoas que viveram até agora provavelmente eram muito boas na vida. Então, é claro, como mencionado anteriormente, suas personalidades não eram tão maduras. Conteúdo patrocinado. HMPH. Simon Unfen disse friamente: são só esses caras. An acenou com a cabeça e disse: sim, esses lobos brancos, um deles é o corpo original e os outros são todos suas duplicatas. Simon Unfen disse: isso é fácil, então tudo acabará depois que matarmos o corpo original. An franziu a testa ligeiramente e disse: mas não sei dizer qual é o corpo original. Então mate todos eles. Boia gritou. Em um piscar de olhos, o moral do lado de An ficou completamente diferente. Agora, ele tinha reforços, e o reforço era um exército muito experiente. Na verdade, foi muito fácil fazer amizade entre guerreiros. Enquanto dois guerreiros lutassem juntos pela vida e pela morte, mesmo que não se conhecessem inicialmente, eles teriam se tornado irmãos no final. Essas pessoas, cada uma delas, poderia ser chamada de irmão de An. An acenou com a cabeça: bom. Mas devemos ter cuidado, esses lobos brancos de 3 olhos podem se multiplicar muito rapidamente. Então temos que dar tudo de nós e matá-los mais rápido do que eles se multiplicam. Nightwalker olhou para as feridas no peito de An e disse: o que estamos esperando? Vamos começar. Lance disse com entusiasmo: vocês finalmente chegaram. An e eu. Quase morremos aqui hoje. Precisamos nos vingar. Isso é óbvio, mate todos eles. Mate eles. Quem matar menos tem que limpar o banheiro como punição. Estrondo. Conteúdo patrocinado. Mais de 400 pessoas correram ao mesmo tempo, cada uma mais agressiva que a anterior. Ao lutar com humanos, o Void End de An foi uma ferramenta eficaz para suprimir suas habilidades. Mas quando se tratava de lutar contra demônios e feras, a tática das presas de lobo não era mais aplicável. Muitas feras genéticas, plantas geneticamente modificadas e venenos foram liberados. Essa era exatamente a especialidade desses guerreiros. Eles não foram treinados como uma tropa unificada, mas todos desenvolveram suas habilidades individualmente. Então, agora todos eles têm diferentes forças e superpoderes, tornando o cenário de batalha muito caótico. Por outro lado, todos esses lobos brancos de 3 olhos atacaram com os mesmos métodos, muito monocromáticos. Suas fraquezas e pontos fortes foram rapidamente compreendidos por esses guerreiros experientes. As guerras eram assim: no momento em que um lado entendia os hábitos do outro lado, as consequências eram desastrosas. Um bom guerreiro poderia então fazer previsões e traçar estratégias de combate com base nas fraquezas e hábitos do inimigo. Enquanto isso, se os lobos brancos de 3 olhos quisessem entender os hábitos desses humanos, seria extremamente difícil. Push. Os lobos brancos de 3 olhos caíram um por um, de acordo com a teoria da soma equivalente de energia. Quanto mais lobos eles se dividem, piores são as habilidades de ataque desses clones. E a situação atual era que Simon Unfen e sua tripulação eram superagressivos e matavam a uma taxa mais rápida que a taxa de multiplicação dos lobos. Olho das Trevas. An abriu seu olho das trevas na batalha, ele estava tentando usá-lo para procurar o corpo original do lobo branco de 3 olhos. Ele já tentou antes, mas não teve sucesso. Mas agora a situação era completamente diferente. O lado humano atualmente tem uma vantagem, e o lobo branco de 3 olhos estava muito nervoso, como se seu coração estivesse queimando. Talvez cometesse um erro. An observou cuidadosamente enquanto segurava seu arco de penas voadoras com uma mão.
Cada lobo branco de 3 olhos tinha uma luz dourada dentro de seu corpo, eles eram todos iguais, e An queria encontrar aquele que fosse diferente. De repente. Conteúdo patrocinado. Os olhos de An se iluminaram, ao longe ele viu que havia um lobo branco de 3 olhos onde a luz dourada em seu corpo era mais fraca do que a de qualquer outro lobo. Além disso, não estava ferido, então provavelmente nem se envolveu em nenhuma luta, o que significa que não deveria haver nenhum sinal de que estava ficando mais fraco. Deve haver algo por trás dessa irregularidade. An imediatamente puxou seu arco e lançou um raio de luz branca. Shraha! Um raio de luz branca foi disparado da mão de An. Aquele lobo branco de 3 olhos não saiu do caminho a tempo, então sua orelha foi atingida e metade caiu no chão. An viu uma gota de sangue dourado escorrendo lentamente pelo ferimento em sua orelha. É ele! An apontou com uma mão enquanto gritava. Onde? Deixe-me lidar com isso. Eu estou vindo. Não brigue comigo, seu filho da puta. Mestre, Sima Unfen. Essas pessoas surgiram todas de uma vez, era como se fossem uma matilha de lobos famintos lutando por comida, todos muito ansiosos para conseguir um pedaço dessa refeição. O pequeno polvo ficou surpreso com a situação que se apresentou à sua frente. Um lobo branco de 3 olhos tão forte, eles não deveriam planejar com antecedência e selecionar os lutadores mais equipados para lidar com isso? Qual é a situação atual? Mais de 400 pessoas correram para isso. E eles estavam brigando entre si. Em comparação com quando os lobos brancos cercavam An, este foi um verdadeiro cerco. Todos se colocaram à frente do medo da morte, eles estavam muito focados em quantas vezes poderiam acertar os lobos, temendo que os outros pudessem desprezá-los se esfaqueassem o lobo uma vez a menos que os outros caras. Cox. Conteúdo patrocinado. Poxa! Mais de 400 dos guerreiros de elite estavam perseguindo um lobo branco de 3 olhos, essa cena foi meio triste. Claro, isso foi para o lobo branco. Poxa! Facadas após facadas. Rumble. Soco após soco. Sima Unfen e essas pessoas não tinham os modos de verdadeiros mestres. Eles pareciam mais um grupo de bandidos na rua, correram até o lobo sem ordem e o mataram a facadas. Cachar. Sima Unfen usou todo o seu poder, e seu braço se transformou em fumaça branca e cortou a cabeça do lobo branco de 3 olhos. Então, o corpo do lobo começou a contrair-se. Ah, não! Este monstro está prestes a explodir. Sima Unfen gritou enquanto ainda segurava a cabeça do lobo. Todos imediatamente começaram a recuar para longe. À medida que o corpo original do lobo branco de 3 olhos morreu, todos os seus clones se transformaram em gelo azul e não tinham mais nenhum poder. O cadáver do lobo branco de 3 olhos explodiu em luz dourada seguido por um som ensurdecedor. Este mundo feito de gelo azul foi quebrado em 1 milhão de pedaços, enterrando An e sua tripulação sob o gelo e a neve. Depois que o lobo branco morreu, o gelo azul começou a derreter em um líquido azul escuro. Conteúdo patrocinado. O líquido era estranho porque não era miscível com a água do mar. Parecia macio, transparente, mas era pesado e parecia uma espécie de graxa. An sentiu como se estivesse em um mundo azul profundo, derretendo e fundindo-se com o gelo azul. An viu uma planta revelando sua forma original debaixo d'água. Um lótus completamente transparente, aproximadamente do tamanho da palma de um adulto, como se fosse um cristal esculpido, emitindo uma luz exótica e uma energia quente. An ficou surpreso. Ele não sabia o que era esse lótus transparente, mas podia sentir claramente que suas feridas estavam cicatrizando e a energia foi rapidamente restaurada. O pequeno polvo parecido com uma fada circulou ao redor do lótus com entusiasmo e apontou para An, com entusiasmo estampado em seu rosto. Depois, tornou-se muito devoto, adorando a flor de lótus e soltando da boca uma voz profunda e ritmada, como se fosse uma espécie de profecia. Flop. An tirou a cabeça da água e ficou surpreso ao descobrir que o mundo inteiro havia mudado. O gelo e a neve derreteram em água, convergindo para o oceano. As árvores cresceram brotos verdes.
Uma terra antes coberta de neve crescia com grama verdejante. Montanhas nevadas ao longe se transformaram em montanhas verde-esmeralda com plantas exuberantes. A natureza estava viva em todos os lugares. Olha, o mundo voltou à vida. Lance gritou de espanto. Voltei à vida, que frase maravilhosa! O mundo coberto de neve era monótono e sem vida. Mas agora estava cheio de vivacidade. Embora não houvesse muitos animais pequenos, as plantas eram exuberantes. E outros saíram do mar para uma ilha isolada no mar e cercada por montanhas. Fora das montanhas estava o oceano, e no vale entre as montanhas ficava o profundo lago azul. Tentou puxar a água do lago para o mar, mas a água não se dissolveu na água do mar. Parecia ter sido atraído por alguma força misteriosa e, surpreendentemente, voltou em massa para o lago. Conteúdo patrocinado. Shows. Uma nave espacial Darknet pousou na ilha do lago em 9527 e saiu entusiasmado. Encolheu os ombros e disse, desculpe, ainda não encontrei o poder da natureza. 9527 hesitou por um segundo, depois caiu na gargalhada e disse, não, mas você encontrou algo melhor do que o poder da natureza. Veja, o que ocupa o poder da natureza aqui não é uma fera feroz, mas uma planta, o lótus de cristal. E as plantas têm características completamente diferentes dos animais. Simplificando, uma flor pode absorver nutrientes do solo, mas também produz néctar e pólen, além de um perfume perfumado ao mesmo tempo. Comparando-os, o solo é mais nutritivo ou o néctar e o pólen? Claro que é o néctar. Lambeu os lábios e disse, sabe, gosto de beber chocolate quente. Se eu adicionar mel em vez de açúcar, terá um sabor melhor e também será mais nutritivo. 9527 disse com entusiasmo, certo, nutrição. Direto ao ponto. O poder da natureza foi ocupado pelo lótus cristalino, mas este lago azul é o néctar e o pólen criado pelo lótus cristalino. Não obtivemos o poder da natureza, mas obtemos melhor nutrição do lótus cristalino. Não é uma coisa boa. Conteúdo patrocinado. As feridas em seu corpo sararam rapidamente graças a este poder avançado da natureza transformado. Neste mundo, as plantas são as mais altruístas, ao contrário de nós, que só sabemos pedir, mas não retribuir. Com este poder avançado da natureza, garanto que você progredirá muito rapidamente. Claro, a premissa é que você não machuque o lótus de cristal e o proteja bem. Claro. Este lótus de cristal é o nosso tesouro e é benéfico para cada um de nós. Quem se atrever a tocá-lo, eu vou espancá-lo. Todos estavam conversando e pareciam muito felizes. Alguns sujeitos ansiosos correram para o Lago Azul e nadaram livremente. O pequeno polvo parecido com uma fada também brincava no lago. O lago era azul e ele também. Depois que começou a se esconder, não foi fácil encontrá-lo. A safada começou a provocar Vuium com essa deficiência. Vuium ficou furioso e convocou algumas feras genéticas para tentar capturá-lo, mas não conseguiu. Vendo como todos estavam felizes, franziu a testa e se agachou para deixar Black Egg sair. Então, ele colocou a cabeça do lobo branco morto próximo a ele. Diga, o Black Egg será como da última vez e comerá isso nas nossas costas? Lance perguntou curioso. Claro que ele vai. Disse Lu Ying. Todos olharam para ela. Lu Ying disse apressadamente, é da minha mãe, e quero dizer, é o que minha Banshee guardiã disse. Ela disse que é o segredo do Black Egg, e você não deve segui-lo. Por quê? O andarilho noturno coçou a cabeça e perguntou confuso. Acenou com a mão e disse, nada. Todo mundo tem um segredo que não quer ser conhecido. Este é o direito de Black Egg e também sua liberdade. Vá. Vou esperar por você. Black Egg piscou os olhos dourados, olhando para Ann com gratidão. Conteúdo patrocinado. Ann tratou Black Egg como um amigo e deu-lhe liberdade suficiente. Isso deixou Black Egg muito grato. Shows. Ann retirou o cristal azul.
Segurando o cristal, Black Egg cambaleou. Ninguém o seguiu. Já que era o segredo dele, deixe-o guardar o segredo. Rumble. Pouco depois, houve um grande estrondo do outro lado das montanhas, junto com um rugido assustador e não algo que soasse como Black Egg solto, mas mais como um monstro cruel. Sim. A Banshee guardiã de Lu Ying suspirou e se virou. Ela era a única que conhecia o segredo do Black Egg. Foi ela também quem disse a outras pessoas para nunca tentarem espionar seu segredo. O animado Black Egg estava de volta. Este lótus de cristal foi ocupado pelos lobos brancos por tanto tempo e acumulou enormes quantidades de energia, mas foi tudo absorvido pelo Black Egg. A cor do seu corpo era ainda mais escura e rica. Ele desenhou alguns arcos no ar lindamente, todos estavam aplaudindo e torcendo por Black Egg. An também estava muito feliz, mas o que mais lhe importava não era o quão forte Black Egg se tornará, mas o quão razoável e compreensivo ele havia se tornado. A morte de Demon Claw e Ghost Claw perturbou esse carinha gordinho. O olhar indisciplinado e egoísta em seus olhos desapareceu. Seus olhos dourados eram mais transparentes, puros, e era com isso que An realmente se importava. Olha! São 2 marmanjos. Alguém apontou para longe e gritou. An deu uma olhada mais de perto. Eram 2 polvos, azuis e translúcidos, exatamente iguais ao pequeno. Conteúdo patrocinado. Polvo, mas muito maior em tamanho e tinha braços com cerca de 1000 quilômetros de comprimento. Presumivelmente, eles eram o pai e a mãe do pequeno polvo. Uau! Vendo seus pais vindo buscá-lo, o pequeno polvo correu até eles e segurou um deles nos braços. O maior tinha um olhar muito sério, que deveria ser o pai. O pequeno polvo não ousou se aproximar de seu pai sério, apenas importunando sua mãe com uma voz que An não conseguia entender. Eles podem ter sua própria linguagem. O pequeno polvo falava alegremente e apontava para An, dançando de alegria. Ouvindo o pequeno polvo, os 2 grandes polvos assentiram gentilmente, reconhecendo An por proteger seus filhos. O grande polvo deu um tapinha na cabeça do pequeno polvo, indicando-lhe para ir para casa. O pequeno polvo olhou para An e para o lago com energia quente e águas azuis profundas. Ele estava relutante em sair. Você gosta da água do lago? An perguntou. Sim, sim. O pequeno polvo assentiu repetidamente. An sorriu e disse, bem, você pode vir me visitar com frequência. Caso contrário, sentirei sua falta. Ei! Os olhos do pequeno polvo estavam arregalados, surpresos, como se perguntasse a An, sério. Claro. An respondeu. O pequeno polvo incomodava os pais, como se perguntasse se poderia vir aqui com frequência. Parecia que seus pais estavam preocupados com sua segurança, então o recusaram. O pequeno polvo abaixou a cabeça, sentindo-se desanimado e deprimido. An pensou que as coisas acabariam, mas nunca teria pensado no que aconteceria a seguir. Conteúdo patrocinado. Assim que as 3 criaturas mágicas azuis estavam prestes a partir, de repente todos se curvaram diante de Black Egg para se despedir. Conteúdo patrocinado. E Black Egg apenas acenou levemente com a cabeça gordinha antes que as 3 criaturas mágicas saíssem. An podia sentir que sua reverência ao Black Egg era um ato de respeito, assim como a forma como os seguidores tratavam seus reis. Então, quando se despediram de An, eles agiram como amigos dele. Não havia status alto ou baixo. Todos ficaram surpresos com isso, pois viram as habilidades de luta do pequeno polvo. Era muito poderoso, mas devido à falta de confiança e experiência, não conseguiu atingir todo o seu potencial. Quanto aos pais do pequeno polvo, sem dúvida eram temíveis. Esta era uma família muito poderosa, e como eles foram tão corteses com Black Egg, sem dúvida isso significa que Black Egg era uma criatura de nível mais alto que eles. Ao mesmo tempo, todos ainda estavam preocupados. A Banshee de Lu Ying disse que Black Egg tinha segredos que ninguém mais conhecia, e a Banshee avisou a todos para não incomodá-lo, caso isso o irritasse e ele fizesse algo extraordinário e causasse consequências graves. Todo mundo sabia que An e Black Egg tinham um contrato de 3 anos.
Após os 3 anos, Black Egg estaria livre. Nesse ponto, Black Egg se tornaria inimigo de An? Todos só podiam esperar e torcer para que o pior não acontecesse. Conteúdo patrocinado. Depois que os 3 polvos azuis partiram, 9527 reuniu todos ao redor e disse: "E tivemos muita sorte, adquirimos este lugar natural onde podemos praticar." Lugar. O lótus de cristal sob o lago é a chave. Se nada de especial acontecer, ninguém poderá chegar perto dele. Nos com resultados de alta qualidade. Como usamos a energia aqui? Precisamos selar este espaço? Alguém perguntou. 9527 balançou a cabeça, e não. Em primeiro lugar, nossa estação espacial foi significativamente danificada e não podemos arriscar movê-la. Lótus de cristal, existe a possibilidade de que também possa produzir outras plantas raras. Para criar um ambiente adequado para o crescimento das plantas, vou montar a porta de teletransporte do nosso acampamento base para aqui. Fora isso, não podemos produzir nenhum outro distúrbio aqui, nem mesmo criar uma cabana de madeira. Depois do treino ou do trabalho, vocês podem vir aqui para mergulhar no lago, para recuperar as energias. A água do lago aqui foi filtrada pelo cristal de lótus e pode aumentar a velocidade de regeneração celular. Maneira intrusiva para vocês aumentarem seus níveis. E claro, além de praticar, precisamos trabalhar. Já expliquei, esse lugar se chama Triângulo Amaldiçoado, mas também é uma zona tribal, tem muitas outras tribos que não entendemos residindo aqui. Conteúdo patrocinado. Mesmo que nunca tenhamos interagido com os nativos aqui, se quisermos ficar aqui, eventualmente os encontraremos. Existe até uma grande probabilidade de nos envolvermos em uma guerra. Então, ainda não conhecemos nenhuma das tribos estranhas, e há muitos demônios mágicos aqui também. Todos nós vimos a força do lobo branco de 3 olhos e daquelas 3 criaturas parecidas com polvos azuis. Eles não eram nossos inimigos, mas vocês podem ver o quão poderosos eles são. Portanto, nossa missão atual é muito crítica, precisamos construir infraestrutura, precisamos explorar, precisamos praticar. Não podemos perder tempo e precisamos melhorar nossos poderes gerais antes de nossa primeira batalha. Estruturas biológicas disponíveis neste triângulo amaldiçoado para criar novos medicamentos. Os treinadores de demônios precisam começar a capturar e investigar os animais aqui, e os mineiros precisam começar a descobrir minas de metal. Resumindo, temos muito trabalho pela frente e usarei as fortes habilidades aritméticas e científicas da rainha para otimizar sua prática e rotinas de vida. É difícil estabelecer uma colônia totalmente nova aqui, por favor, fique comigo e dê tudo de si. Ninguém tinha nada contra os acordos de 9527. 9527 costumava ser o designer-chefe da All Gods Corporation e ajudou a construir um grande poder dentro da Darknet. Hoje foi quando ele precisou liberar suas habilidades organizacionais novamente. Após o término da reunião, algumas pessoas foram enviadas de volta para proteger o acampamento base, mas a maioria permaneceu no lago para curar seus ferimentos e recuperar energia. Deve ser mencionado que este lago azul de água mágica renovou a visão de An sobre o mundo. Quando ele entrou na água, as células de seu corpo tornaram-se extremamente ativas, absorvendo a energia da água em um ritmo extremamente rápido, reparando as feridas que você podia ou não ver. Conteúdo patrocinado. 9527 também sentou-se na água do lago. Um velho tão gordinho, com barba branca, olhos fechados e uma expressão de felicidade era uma visão estranha. 9527 disse a An: "Você sabia que criaturas inteligentes como os humanos são as máquinas mais complexas do mundo, e as partículas que constituem nossos corpos imensamente poderosos e complexos são células. Nossos corpos estão se tornando cada vez mais fortes. Um guerreiro com índice de potência equivalente a 100 kg, suas células só precisam suportar a mesma quantidade de força. Uma vez que a força exceda 200 kg, as células seriam insuficientes e precisariam se reproduzir. As células mais velhas e mais fracas seriam substituídas por células mais novas e mais fortes. De uma certa perspectiva, cada um de nós não é mais quem éramos antes, porque à medida que crescemos, todas as células do nosso corpo foram substituídas muitas e muitas vezes.
O poder da natureza é muito violento, é como podemos ver a natureza todos os dias. Há momentos em que o vento não sopra, e há momentos em que há tempestades severas, momentos em que o sol está brilhando e momentos em que há terremotos e furacões. Temos muita sorte, não precisamos lidar diretamente com a mãe natureza, às vezes violenta. Em vez disso, podemos aceitar diretamente a energia purificada do lótus cristalino e usar a energia quente dessas plantas para reabastecer nossas próprias energias. Às vezes, quando você usa diretamente a força da natureza como remédio, pode ficar muito violento. Mas obtê-lo diretamente do lótus de cristal é uma maneira muito natural e não intrusiva de aceitar energia. Enquanto 9527 falava, ele continuou olhando para An. Ele viu que seus olhos estavam em outro lugar. Quem conhecia Lu Ying e Weiwei vestiu trajes de banho e entrou timidamente no lago, ficando longe dessa multidão de velhos. Eles tinham corpos super lindos, especialmente a pele. E Weiwei tinha a pele branca pura, enquanto a pele de Lu Ying era branca, mas meio que parecia ela estava desnutrida, devido ao fato de que ela tinha energia escura dentro dela. Conteúdo patrocinado. Independentemente disso, tanto Lu Ying quanto Weiwei eram extremamente bonitos. Seu rosto, corpo, são todos perfeitos. Provavelmente era normal que An olhasse para eles. Embora An estivesse olhando para eles apenas com olhos de apreciação, não havia desejo físico em seus olhos, e isso deixou 9527 muito feliz. Guerreiros com verdadeiro potencial nunca seriam enganados por mulheres, e verdadeiros guerreiros tinham ambição e sempre podiam ver o objetivo a longo prazo. Queen ainda não me deu nenhum trabalho. An disse de repente. 9527 sorriu e disse: Você não precisa trabalhar. Então o que eu faço? Pratique e aprenda. Aprender o quê? 9527 pensou um pouco e disse: talvez seja a hora de você aprender algumas leis espaciais. Conteúdo patrocinado.